Beleza, estou gravando, tá? Só para registro, para não me perder depois. Isso aqui é a aula de 23 do dia 30 de setembro de 2021. Galera, a gente vai começar um período aqui que está muito mais próximo dos dias atuais do que a Era Vargas, né? Quando a gente pensa em Era Vargas, a gente pensa em uma coisa muito antiquada, coisa dos nossos avós, bisavós até. Então é difícil tu ver uma relação muito direta da Era Vargas no nosso dia a dia, né? Claro, quando tu olha com mais detalhe, tu consegue ver as relações, né? Tu consegue ver o quanto que o Vargas, nos seus governos, fez diferença no modo que a gente vive hoje em dia, assim como todas as épocas, né? Mas agora, quando a gente entra na República Populista, a gente vai ver características e uma cara muito mais parecida com a cara que a gente vê hoje. E um dos principais pontos, né, é a própria imagem, né, que vocês estão vendo na tela de vocês, da Constituição de Brasília em 58. Então, agora, quando a gente fala de capital brasileira, pelo menos a partir de 58, a gente está falando de Brasília, que é a atual capital do nosso país. Antes disso, capital brasileira era o Rio de Janeiro, o Palácio do Catete. Inclusive, vai aparecer numa imagem daqui a pouquinho. Certo? Então, agora na República Populista, a gente vai ter boa parte da política brasileira tomando essa cara que a gente conhece hoje em dia. E eu coloquei um subtítulo aqui nada dramático, né? Uma breve democracia, porque a República Populista ela vai durar ali da renúncia do Vargas, né, em 45 até 64, quando os militares eles dão um golpe militar e transformam o Brasil novamente numa ditadura. Então essa república aqui ela vai durar apenas 19 anos. É uma república muito pequena, muito curta, né, que não tem um tempo assim para se tornar madura, né? Quando a gente vai ver ali no final dela essas políticas populistas se tornarem mais fortes, vai surgir os militares e vão botar fim a essas vontades assim dos governantes. Jennifer perguntou se é no Brasil todo. E eu não sei se eu entendi muito bem a tua pergunta. No caso, a questão populista ser no Brasil todo? Isso. Sim, a partir do período republicano, a gente vai ter um país muito mais unificado, né? Em todos os sentidos, em termos de território, questão de política, questão de até mesmo comunicação, né? Na época do Império, na época da colônia, se acontecia uma coisa num canto, essa coisa demorava muito tempo para chegar no outro canto. Agora, no período republicano, isso é muito mais integrado, né? Ali, a partir dos anos 1890, anos 1900, ali o país já está bem integrado. Então, aqui, esse ar populista, ele vai existir em todos os estados do Brasil. Vai ser algo realmente geral, tá? E o porquê que a gente chama de populista? O que é o populismo, né? O populismo é um fenômeno político, tá? Que aconteceu principalmente na América Latina, na década de 30 até a década de 60. Ele vai ser um fenômeno político que vai se basear em políticas de massas, então um governante carismático que vai agradar as massas populares, e também vai ter um quê muito forte de nacionalismo e protecionismo. Então, governos populares, governos que ajudam as classes mais baixas, mas que, ao mesmo tempo, fortalecem a sua própria indústria, fortalecem a sua própria, como é que é a palavra? Seus próprios industriais, né? Os donos de suas fábricas. Então, é um tipo de governo que faz um meio de campo, ao mesmo tempo que tenta agradar as massas, os trabalhadores, vai agradar ali os donos das indústrias, dos meios de produção. Esse é o grande jogo do populismo, né? Pagar de um governo mais popular, um governo mais, até pode-se dizer, de esquerda, né? Se bem que a gente vai ver alguns políticos aqui que não são nada de esquerda, né? Mas ao mesmo tempo que fortalecendo bastante a classe industrial, a classe rica do seu próprio país. Como todo conceito político, a gente tem algumas ressalvas para poder usar ele.
E que tipo de ressalvas? O conceito político normalmente se aplica num determinado lugar e numa determinada época. Então, quando a gente fala de populismo, populismo mesmo foi algo que aconteceu na América Latina entre as décadas de 30 e década de 60. Por quê? Porque o populismo não tem como tu separar desse contexto. Tu até pode falar que hoje em dia tal político tem um viés populista, ele tem características populistas. Mas chamar um político hoje em dia de populista ou colocar ele no mesmo balaio do João Goulart, do JK, do Getúlio Vargas é errado. Porque essa galera estava inserida num contexto muito específico, muito diferente do nosso. Então você até pode dizer que a galera de hoje em dia tem características populistas, mas nunca vai dizer que eles são populistas de verdade. A Jennifer falou que a lembra da professora do 8º ano falando que o Lula seria um exemplo do populismo. E não tá errado, não tá certo, vai depender da opinião, não. Vai depender da interpretação da tua professora sobre o que significa populismo. Via de regra, que nem eu falei, populismo foi algo que aconteceu na América Latina nessa época. Não, na minha opinião, não dá para chamar de populista algo que acontece hoje. Mas sim tem características do populismo. Mas claro, se para ela populismo é algo um pouco mais geral, mais genérico, né, ela pode sim dizer que o Lula é um exemplo de populista. Porque ele vai agradar as massas populares, mas no governo dele, tu vai ter um enriquecimento muito grande das classes dominantes. Né? Isso sem sombra de dúvidas. Seguindo. Estava respondendo a professora Raíssa ali sobre café. Gente, nesse período a gente vai ter 5 governantes que todos eles vão ser importantes de certa forma, tá? Não é que nem aquela República Velha onde tu tinha 20 cabeças lá e meio que não fede nem cheira, certo? Essa galera aqui vai ser muito importante. Eles vão ter características que vão cair em prova, então é bom dar uma decoradinha, certo? Mas, ponto positivo, não é muita gente. Né? São só 5 cabeças e todos eles são muito, mas muito memoráveis. É difícil tu confundir um com o outro ou esquecer das coisas que um fez, porque cada um deles é muito diferente do outro. Né? Então vamos começar vendo aqui o Gaspar Dutra, tá? Mas antes, vamos falar um pouquinho dos partidos. Quando o Getúlio ele está governando, na maior parte do seu governo, o Espera aí que a bateria tá quase acabando. Só um minutinho. Voltei. Não pode cair a bateria no meio da aula. Daí dá problema. Gente, a gente vai ter 5 partidos mais importantes nesse período, tá? Relembrando, o Getúlio ele vai proibir partidos pela maior parte do seu governo. Lá no finalzinho, quando ele está tentando ganhar ainda a opinião pública, ele vai reativar os partidos políticos, mas durante uma parte do seu governo eles não vão existir. Aqui eles vão ser a regra, tá? E tu vai ter os principais. O PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que ele vai ser os antigos getulistas, né, os pessoais, os governantes, os senadores, deputados ligados ao Getúlio, inclusive o próprio Getúlio, tá? Ele vai integrar esse partido, assim como o Brizola, assim como o João Goulart, tá? Então essa é a galera que integra o PTB.
Hoje em dia, tu tem um PTB, né? Que é o... Deixa eu confirmar o negócio aqui. Tem um PTB, né, que na verdade trocou de nome, agora é o PDT, que é o partido do Ciro Gomes, que é o partido, inclusive, da Juliana Brizola, a neta do Brizola, tá? Então o PTB ele vai transicionar para o que hoje a gente chama de PDT. Tá? A gente vai ter também o Partido Social Democrático, que vai ser um partido, entre aspas, de centro-direita, tá? Um partido meio... Se for fazer uma comparação similar aos democratas de hoje, o DEM, tu vai ter a UDN, que vai ser aí sim um partido de extrema direita, né, um partido extremamente conservador. Se tu for comparar hoje, talvez seria um PP, um PSL da vida. Partido Democrata Cristão, que nessa mesma linha ali do PSD, vai ser um partido ali de centro-direita, com muito mais essa ideia da moralização, né, de transformar o Brasil num país religioso, um país cristão novamente. E tu vai ter outro extremo, né, que é o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, comandado ainda por aquele velho conhecido de vocês, o Luiz Carlos Prestes, tá? Que já passou por muita coisa, né, na República Velha, na República do Vargas, e até aqui ele está comandando o Partido Comunista Brasileiro, ok? Mas beleza, agora vamos entrar no Henrico Gaspar Dutra, que é do PSD, tá? O Henrico Gaspar Dutra, ele já apareceu nas nossas aulas porque ele vai ser um dos caras que vai elaborar o plano Cohen, que, se você deve lembrar bem, é aquele plano falsificado que dizia que os comunistas estavam tentando tomar o Brasil. Esse plano vai ser desvendado pelo exército lá em 37 e vai dar motivo para os militares e para o Getúlio darem o golpe do Estado Novo. Tá? 38 deveria ter eleições, o Getúlio ele já sabia que provavelmente ele não ia ter apoio popular no Brasil inteiro para se eleger, então em 37 ele inventa esse golpe comunista, né, junto com eu. Inclusive em alguns lugares fala Henrico, alguns lugares fala Eurico, mas tudo bem, não interessa a diferença. Junto com o Dutra, o Getúlio Vargas ele vai elaborar esse plano e eles vão dar o golpe. Então o Dutra ele já apareceu nas nossas aulas como um militar de muita influência no Brasil. O governo dele vai ser caracterizado por um liberalismo muito grande. Quando a gente fala em liberalismo, quer dizer que toda aquela nacionalização de empresas, estatização de empresas da época do Vargas, o Dutra vai reverter. Ele vai privatizar muita coisa, ele vai permitir a entrada de capital estrangeiro, ou seja, investimentos dos Estados Unidos, principalmente no Brasil. E é claro, como a gente está no contexto de Guerra Fria, ele vai se alinhar a esse país. Ele vai colocar o Brasil na OEA, Organização dos Estados Americanos, e um dos principais pontos do seu governo vai ser o Plano SALT, que é um plano de investimento na saúde, na alimentação, no transporte e na energia. Tá, pessoal? Essa galera vai gostar muito de fazer siglas. Tá? O pessoal vai gostar muito de sigla porque é algo muito popular, assim, tu consegue fazer marketing muito mais fácil. Né? A Giovana perguntou: quando não há privatização de empresas, não há capital estrangeiro, pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Por exemplo, no governo do Lula, estatizou algumas empresas de uma forma muito discreta, né? E tu teve capital estrangeiro entrando no Brasil. Na questão do Vargas, tá? Do Vargas, daí já era um negócio mais estrito. Porque quando tu estatiza uma empresa, tu nacionaliza uma empresa, tu pega uma empresa que era privada, tu pega uma empresa que era estrangeira e tu torna estatal, tu torna do teu governo. Né? Então, estatizar e nacionalizar é algo completamente oposto à privatização e à entrada de capital. Quando tu privatiza, tu desestatiza, né?
e quando tu deixa entrar capital estrangeiro, tu desnacionaliza. Então essas duas coisas elas são opostas. Claro, tu pode ter um governo, que nem eu citei agora do Lula, que vai fazer essas coisas de uma forma muito discreta, muito, como é que é a palavra? Muito comedida, muito tranquila, assim, sem ser muito radical que nem o Getúlio era. Então dá para ser feitas as duas coisas ao mesmo tempo, mas elas são opostas. Gente, se eu ficar muito confuso, se eu explicar de uma forma muito confusa, vocês me avisem, tá? Às vezes eu acabo uma explicação e eu penso, bah, será que eu expliquei direito? Tá, bora. Mas uma coisa muito importante que o Dutra vai fazer vai ser a Constituição de 46. E ela vai ser a quinta Constituição brasileira. Lembra, tu tem a Constituição lá do Império, né, de 24, tu vai ter a segunda Constituição, que é a Constituição da República lá, em 94, 1894. Tu vai ter a Constituição do Vargas, em 34, né, que vai ser a Constituição Democrática do Vargas, e tu vai ter a Constituição do Vargas ditatorial em 37. Quatro constituições nesse momento, e agora é a quinta Constituição de 1946. Agora, qual é o papel dessa Constituição? É pegar um país ditatorial, saído ali da era Vargas, e redemocratizá-lo, né? Transformar ele num país democrata novamente. Então, o que a Constituição de 46 vai pregar? Os principais pontos dela que vocês devem lembrar na hora da prova. Autonomia de estados e municípios. Então, os estados e municípios têm sua autonomia para criarem suas próprias leis, para gerirem seus próprios recursos, elegerem seus próprios governantes. O Senado e a Câmara dos Deputados voltam a existir. Então, agora, aquela questão do Vargas de proibir o legislativo cai por terra. O Senado, a Câmara dos Deputados e também as Assembleias Estaduais e as Câmaras dos Vereadores voltam a existir. Tu vai ter a volta da liberdade de expressão e de religião, eleições para todos os cargos, prefeito, vereador, deputado, governador, tudo isso vai ser eleito diretamente, não vai ter mais aquela baboseira de interventor, né, aquele cargo nomeado para um governador ou para um prefeito. O Dutra ele vai fixar o mandato em 5 anos e ele vai dizer que todo mundo é igual perante a lei, ninguém deve ser julgado por um conjunto de leis diferentes do seu coleguinha. Outra coisa diferente do Vargas, obrigatoriedade do voto feminino. O Vargas ele vai permitir o voto feminino, mas lembrem que é facultativo. O Vargas ele não vai tornar o voto obrigatório. O voto obrigatório vai ser só o do homem. Da mulher não vai ser obrigatório. A não ser que a mulher fosse funcionária pública. Aí sim, esse voto era obrigatório. Agora não. Agora toda mulher é obrigada a votar. A Constituição de 46 vai abolir a pena de morte, também a presos políticos. A gente passou um tempinho pensando, né, o que seria um preso político, um crime político nas últimas aulas. Vai retomar o direito à greve, que antes era ilegal no período do Vargas. A volta do cargo do vice-presidente, que eu acho que eu até esqueci de comentar com vocês na época, mas o Vargas ele não tinha vice, não nesse período pelo menos. Ele vai proibir a existência de vice-presidente, ele vai governar sozinho, porque daí ele já evita, né, que um vice vá lá e passe a perna nele. E apesar de tu ter uma variedade bem grande de partidos, né, a gente já viu ali alguns dos partidos mais famosos, a Constituição de 46 vai ter uma questão muito interessante, né, uma questão muito surpreendente até dos padrões atuais. Vai proibir a existência de partidos políticos que sejam antidemocráticos. Então, pode ter qualquer opinião política, qualquer partido político é liberado, contanto, só não pode o partido político pregar princípios antidemocráticos, pregar a ditadura, pregar a volta à tortura, a volta
a violência política, a cassação de pessoas que pensam diferente. Tá? Então, o partido político não pode ter princípios antidemocráticos. Se ele tiver algum princípio antidemocrático, ele deverá ser extinto. Claro, na teoria isso é mais fácil de dizer do que na prática, né? Tanto que a gente vai ver a UDN, que é esse baita partidão ali de extrema direita, que vai ser um dos principais atores lá, um dos principais influenciadores do golpe de 64. Então, é um partido antidemocrático, um partido que prega valores ditatoriais e não foi extinguido, né? Não sofreu nenhuma represália. Então, isso aqui é mais na prática, mais na teoria, desculpa, do que na prática. Certo? Tranquilo até agora, gente? Sereno? Vivos? Essa chuvinha tá boa para dormir. Ainda mais vendo uma aula de história. Tá indo, tá indo. Show. E agora a gente vai ter o Getúlio de novo. O cara, ele não cansa, o cara, ele é muito bom, o cara, ele é um cara brabo mesmo. E ele vai se candidatar à presidência. Olha só a petulância do doido. O cara governa o Brasil durante 15 anos. Durante um período ali, ele governa de forma democrática, entre aspas, né? Porque ele não é eleito, ele só tá ali, ele decide governar de forma democrática. E durante a maior parte do período, ele governa como um ditador. Ele vai mudar o Brasil de uma forma absurda com os seus preceitos ditatoriais. E quando ele cai, quando ele sofre a sua renúncia, ele vai lá e alguns anos depois ele se candidata à presidência. E o maluco ainda ganha. O maluco ainda ganha. E como a gente conversou nas aulas passadas, ele vai ser muito visado, né, pelo povo. Né? Ele é visto como pai dos pobres e mãe dos ricos. Pai dos pobres porque ele vai dar muitos benefícios a essa classe, e mãe dos ricos porque ele, claro, nunca vai ir contra a classe dominante. Mas com muitas aspas também, né, gente? A gente viu que o Getúlio ele não vai dar esses benefícios para os pobres porque ele é bonzinho, porque ele é bondoso, um grande benfeitor. Ele vai dar porque existe muita pressão do povo para que esses benefícios sejam dados. Então, quando sempre que vocês ouvirem falar que um político deu algo, sempre pensem que tem alguma coisa por trás desse discurso. Tá? Nunca é deu, nunca é algo dado tão facilmente assim. Até mesmo, isso é uma crítica que a esquerda deve ouvir hoje em dia, quando fala que o governo Lula, o governo Dilma deram tal coisa, deu tal coisa. Não é nada dado. É sempre algo que responde ao clamor da população. O clamor da população é quem deve receber o crédito por essas melhorias de vida sempre. Ele fez isso para conseguir tirar as oligarquias com mais facilidade, né? No caso, o Getúlio está falando de qual período, Jennifer? Desse aqui de 51 a 54 ou de 30 até 45? Sobre o Getúlio ele fez que tinha retorno. Sim, sim, sim. É bem isso que tu falou também. Tu tinha um poder oligárquico muito grande no Brasil. O poder ele estava na mão dos caras lá do café, os caras lá do campo. Então ele tinha. Era uma maneira de agradar a todos, né? Mas também era uma maneira de puxar o poder pro lado dele. Se ele tem uma grande parcela da população que ama ele, ele já não depende mais tanto das oligarquias, né, para apoiar o cara. Então, é um jeito marqueteiro do Getúlio de se manter no poder. E o cara conseguiu se manter no poder. Essa vibe marqueteira dele é bem evidente quando a gente vê o quanto ele mudou de opinião, né? Mudou de política ali no período que ele governou, porque ele ia para onde era melhor, né? Para onde ele ia ter mais chance de continuar no poder. E ele tirou um pouquinho das oligarquias, botou um pouquinho no povo, justamente para se manter. Não tem muito o que falar, né? O cara era esperto,
O cara era. Se a gente for colocar como político uma pessoa que sabe se articular, que sabe se manter ele no seu cargo, que sabe puxar poder para si mesmo, angariar poder, o Getúlio Vargas foi um dos maiores políticos brasileiros, porque ele fez isso, ele conseguiu se articular, ele conseguiu fazer acordos com grandes classes, né, da sociedade brasileira, e ele, né, por acaso que ele vai ficar tanto tempo no poder, e não é por acaso que ele vai voltar ao poder, né? O cara é ditador, o cara se candidata, depois o cara é eleito. O cara, na época o pessoal amava o cara. Hoje a gente tem uma visão mais crítica, né? Ele era um ditador, que ele fez tudo isso porque tinha muita pressão no povo, mas na época o cara era idolatrado, tipo, idolatrado mesmo. E tanto que daqui a pouco ele vai fazer uma coisa muito drástica que vai fazer o povo ficar muito, muito chocado. Yuri citou ali como a escravidão, que dizem que a Elizabeth libertou os escravos, né? E é uma comparação que eu fiz nas aulas também, né? O pessoal sempre coloca na conta da Princesa Isabel que Rainha Elizabeth é da Inglaterra, Yuri. Mas é engraçado que se tu for traduzir o nome da Rainha Elizabeth, é Rainha Isabel. Né? Aqui no Brasil, teoricamente, os documentos oficiais têm que traduzir o nome dos governantes estrangeiros. Então, tu vai ver lá no documento oficial do governo, tá Rainha Isabel. O que eu ia falar? Que eu ia falar? Ah, sim, que a Princesa Isabel, ela liberta os escravizados, mas ela faz isso também depois de muita pressão, né? Ela não faz porque ela é boazinha, mas hoje em dia o pessoal tem essa visão distorcida sobre ela, tá? Mas beleza, o Getúlio ele vai lá, ele se candidata, ele ganha as eleições e agora ele vai pôr em prática uma política um pouco diferente. Ele vai colocar em prática uma política nacionalista, protecionista. Ele vai ter apelo público para isso, porque o governo do Dutra é um governo desastroso. Eu esqueci de falar aí no slide do Dutra, mas o governo do Dutra ele vai largar o Brasil numa crise absurda. Tá? O cara vai deixar o Brasil pior do que quando ele entrou. E o Vargas ele se candidata na promessa de que ele vai voltar com a glória da era Vargas, né, da glória de seus governos. Ele vai reverter o que o Dutra fez e ele se candidata nessa base nacionalista e protecionista. Nacionalista de pegar essas empresas privadas, estrangeiras e estatizar elas, nacionalizar elas. Protecionista de tu fortalecer a economia brasileira, né? Taxar ainda mais os produtos que vêm de fora para que os produtos brasileiros sejam mais convidativos ao público brasileiro. Mas o Vargas ele também vai ter alguns aspectos liberais, tá? Ele não vai ser aquele cara nacionalistão que ele já foi no passado. Ele vai ter alguns aspectos liberais, ele vai permitir um pouquinho de capital estrangeiro entrar. Ele, inclusive, vai ter um acordo militar com os Estados Unidos em 1952. Então, ele não chega nem pouco perto de ser chamado de um governador, de um presidente de esquerda, tá? Um presidente comunista. Tá? Não, não é essa vibe. Tá? No máximo, um cara de centro, nesse período, certo? Claro, meio zoado a gente fazer essas comparações, porque nunca é tão complexo quanto centro, esquerda, direita. Mas dá para a gente dizer que ele era centro-direita, centro, sei lá, por aí. Além disso, no seu governo, ele vai criar alguns órgãos que vão ser importantes até os dias de hoje. Primeiro vai ser o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento, em 1951, e ele vai investir bastante na questão energética. Ele vai fundar a Petrobras em 1953, pela Lei 2004 de 1953, que vai gerir o petróleo extraído em terras brasileiras, e ele vai propor a existência da Eletrobras. E apesar das pessoas colocarem na conta do Getúlio a Eletrobras ela só vai ser fundada de verdade pelo João Goulart
daqui a 10 anos, tá, gente? Então, a Eletrobras não é fundada nesse momento, mas ela é proposta pelo Getúlio, ela é imaginada pelo Getúlio. Além disso, algo que vai agradar bastante a população, mas nem tanto as classes dominantes, vai ser o reajuste do salário mínimo, que há muitos anos não havia tido esse reajuste, né? Então, ele basicamente dobra o salário mínimo do dia para a noite. É um reajuste de 100%, né, que vai, digamos, deixar o pessoal de direito, o pessoal ligado às elites, muito puto com ele, né? Porque tu vai dobrar o salário de metade da população, do dia para outro. E não vai dar uma crise econômica muito grande, porque havia recursos para isso, né? Mas vai dar uma crise muito grande para aqueles que eram os donos dos recursos. Essa galera vai ficar muito irritada com essa atualização na lei trabalhista que o Vargas vai fazer. Certo? E aí a gente chega no problema, tá? Aí a gente chega na merda batendo no ventilador. Por quê? A gente tem um cara que ele vai ser importante até lá para frente. Ele vai ser um dos principais atores da ditadura de 64. Ele vai ser um dos principais caras da ditadura de 64. Ele vai pedir a ditadura de 64, cara direitoso até o pescoço, que é o Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda, ele vai ser um jornalista, que ele vai ter um... Não apenas ele vai ser o dono de um jornal, a Tribuna da Imprensa, que é um jornal de extrema direita, ele vai ser líder do partido UDN. Então tu já vê, né? É um cara empresário, dono dos meios de comunicação, líder de um dos partidos mais reacionários e mais opositores ao regime do Vargas que tu pode imaginar, e ele é, claro, uma figura importante. Em 54, a gente vai ter um manifesto dos coronéis. Coronéis de todas as Forças Armadas vão assinar um documento criticando o governo do Vargas. Então, eles já estavam muito descontentes com toda essa nacionalização, esse reajuste dos salários, todas essas questões mais populares, populistas que o Getúlio estava tomando. E aí, em 54, a gente tem uma bomba explodindo. Não literalmente, tá? Mas figurativamente. Que é o atentado da Rua Toneleiros. Em 54, alguém tenta matar o Carlos Lacerda. Alguém vai lá com uma arma, com um revólver, e dá tiros no Carlos Lacerda quando ele está saindo de um estabelecimento na Rua Toneleiros. Não chega a pegar um tiro em nenhuma parte vital dele. Há relatos de que pegou um tiro no pé dele ou na perna dele, mas nada que fosse realmente fatal, né? Apesar disso, é um atentado que toma a mídia de uma forma muito grande, né? E principalmente porque morre alguém, morre o segurança do Carlos Lacerda, que é o Rubens Vaz. Então, apesar do Carlos Lacerda não morrer, ele sofreu um ferimento bem de leve, o segurança dele vai morrer. Isso vai ser um escândalo absurdo. Porque tu pensa, o maior opositor do governo, ele sofre atentado à morte. Tá? Não dá certo, mas igual, ele sofre atentado à morte. Quem que ordenou a morte desse cara? O suspeito principal, né, obviamente, é o Getúlio, né, porque é o principal criticado pelo Lacerda. Mas beleza, nesse momento não se tem provas para acusar o Getúlio. Daí vai ser instituído o que depois se chamou de República do Galeão. Basicamente, um grupo de militares, tá, que vai se reunir fora da polícia militar, porque a polícia militar, nesse momento, vai ser controlada pelo Getúlio, né, pelo presidente, e vai investigar por fora esse acontecimento. Essa República do Galeão, eles vão chegar num acusado, que é o Gregório Fortunato, que vai ser o chefe de segurança do Getúlio Vargas. E eles vão interrogar o Gregório de tal forma que o Gregório vai assumir o crime. Ele vai dizer, sim, eu planejei o assassinato do Carlos Lacerda, eu chamei um cara lá para matar ele, não deu certo, mas enfim, fui eu que planejei essa questão toda. Só que não foi o Getúlio, tá? Não foi, eu
boto fé, assim, que não foi Getúlio. Getúlio, ele não teve participação nenhuma. Eu, Gregório Fortunato, agi sozinho, certo? Só um minuto, pessoal. Voltei, pessoal. Voltei. Tá, onde é que a gente parou? O Gregório Fortunato ele é acusado, então, por esse assassinato, né? Pela tentativa de assassinato do Carlos Lacerda e, de fato, assassinato do Rubens Vaz. Mas ele jura de pé junto que não tem nada a ver com Getúlio. Getúlio não participou, foi só ele, Gregório Fortunato, que planejou essa porra toda. Mesmo assim, é o cara que é chefe de segurança do presidente. Não tem como isso não respingar no presidente. É óbvio que vai dar problema. Tá? Então o Getúlio ele vai sofrer uma pressão absurda para renunciar. Tanto que, alguns dias depois, os generais das três Forças Armadas, né, Exército, Marinha e Aeronáutica, vão assinar outro manifesto. Lembrando, antes era o manifesto dos coronéis, que é uma classe mais baixa. Agora, até os generais estão assinando um documento pedindo a renúncia do Getúlio. Eles vão se organizar, eles vão preparar tudo para depor o cara, para tomar o governo, quando, em 24 de agosto de 1954, o Getúlio se suicida. Ele pega o revólver, dá um tiro no próprio peito, de pijaminha, e deixa uma carta testamento, que no dia seguinte sai nos jornais, é noticiado em todo canto. Com uma frase muito emblemática, né, que basicamente todo mundo aqui já deve ter ouvido, né, saio da vida para entrar na história. Inclusive tem aqui uma capa de jornal, né? Matou-se Vargas, o presidente cumpriu a palavra, só morto sairei do catete. Lembra que catete é o palácio presidencial que existe até hoje, né, no Rio de Janeiro, mas que hoje não é mais palácio presidencial. Ele tinha falado isso uns dias antes e o jornal ele usou essa brincadeirinha aí para dizer que ele cumpriu a palavra. E ele ainda coloca ali uma frase da carta testamento que ele escreveu, né? A mensagem que Vargas deixou pouco antes de desfechar contra o peito o tiro fatal. A sanha dos meus inimigos, deixo o legado de minha morte. Levo o pesar de não ter podido fazer pelos humildes tudo aquilo que eu desejava. Basicamente, dizendo que a única coisa que ele se entristece é que ele não pôde fazer mais pelo povo. Ele não teve tempo de fazer mais pelo povo. E ele sai da vida para entrar na história. Mais uma vez, batendo naquela tecla, né, de pai dos pobres, uma uma personalidade idolatrada, uma personalidade amada pelos populares, pelas classes mais baixas. E o fato é que funciona. Funciona perfeitamente. Perfeitamente não, porque o cara morreu, né? Então, para ele não deve ter funcionado muito bem. Mas no sentido de inflamar as classes populares, inflamar o povo, isso vai funcionar muito bem. Hoje a gente sabe que em 54 os militares estavam se preparando para dar um golpe militar. Estavam se preparando para instituir uma ditadura militar. Então, hoje a gente sabe que isso foi possível em 64, mas em 54 eles já tinham planos. E esses planos só foram adiados por causa do suicídio de Vargas. As pessoas foram às ruas protestar contra o Carlos Lacerda, protestar contra o DN, protestar contra todos aqueles que haviam criticado o Vargas. Porque o povo se comoveu. O povo se comoveu pela atitude dele e, querendo ou não, o cara era muito amado. E isso gerou uma comoção que adiou, para bem ou para mal, a movimentação dos militares. Certo, galera? Tranquilo? Comovidos também? Quantos estão chorando atrás da aula?
Ô, Sor, tranquilo. Mas eu não consegui escutar muito bem, entender o que era o populismo. Tu podia repetir para mim poder anotar, se não ficar ruim? Claro, bora. Ó, voltando aqui no primeiro slide, tá? O populismo, ele vai ser um fenômeno político, tá? Basicamente, quando a gente fala em fenômeno político, é uma tendência política, um tipo de ideologia política que vai se espalhar de uma forma muito rápida, por muitos lugares e por muitos contextos. E a gente chama de fenômeno político porque aconteceu em toda a América Latina, né? Então não foi só no Brasil, ou só na Argentina, ou só ali no Uruguai, foi em todos os países da América Latina. E o populismo ele vai se basear no quê? Uma política de massas, tu agradar as populações de classe mais baixa, as populações pobres, as populações mais humildes, ao mesmo tempo em que tu não prejudica de forma alguma os privilégios das classes dominantes. Então tu vai dar um monte de benefício para o pessoal mais pobre, mas também vai fortalecer a riqueza da galera que é dona das indústrias, que é dona das fábricas, né, essa classe mais rica industrial do país, certo? Isso é o populismo. A gente vai situar o populismo ali na década de 30 até a década de 60, é mais ou menos nesses 30 anos que vai ter esse boom de populismo no mundo. E outras palavras que a gente pode utilizar é nacionalismo e protecionismo. Então, tu pegar empresas internacionais e tornar elas em empresas nacionais, estatizar elas e proteger a economia do teu país ao aumentar os impostos de bens que vêm do exterior, para que os bens que tu produz sejam mais atraentes para a população. Para a população isso é bom porque vai ter como é que é a palavra? Tu vai ter produtos mais atraentes no mercado, tu vai ter salários, entre aspas, melhores, né, porque depende da inflação, né, o salário às vezes aumenta, mas a inflação também aumenta, então não tem muito efeito. E pelo lado dos industriais, do lado das classes mais ricas, isso vai ser bom também porque vai concentrar o lucro na mão dessa classe, né? Vai concentrar a produção, concentrar o poder econômico nas mãos dessa classe, né? Então, esse seria o populismo, um jeito de conciliar um benefício para a classe popular com o benefício para a classe dominante, né? Tu vai agradar um sem desagradar o outro. Ô, Sor, só uma outra dúvida, mas isso não vai só até 1960? Isso não teve no governo de outros políticos, tipo Lula, esses políticos mais atuais? Sim, sim. Isso eu achei, a gente estava comentei ali com a Jennifer. Vai depender um pouco da tua interpretação, tá? Por que que eu vou te dizer isso? Porque para algumas pessoas, alguns historiadores, o populismo ele é algo específico desse lugar e dessa época. Então, o populismo foi um rolê que aconteceu na América Latina na década de 30, 60, especificamente nessas décadas. Por quê? Porque tem todo aquele contexto da Guerra Fria, todo o contexto de tu ter países muito agrários ainda que estão se industrializando, tá? Então, para uma galera, populismo é só nessa época. Então, o que, que é o Lula, o que, que é a Dilma, o que, que são esses governos, entre aspas, populistas do dia de hoje? São governos com características populistas. Pode parecer meio idiota, assim, fazer essa separação, tá? Mas é que faz sentido, porque eles pegam alguns pontos do populismo, mas tu não pode colocar eles no mesmo balaio que o João Goulart, por exemplo, que o JK, por exemplo, o Getúlio Vargas, né? São políticos que têm algumas similaridades, mas quando tu vai olhar o contexto total, eles têm bem mais diferenças. Então tu pode sim dizer que o Lula, a Dilma, têm características populistas, mas a maioria dos estudiosos vai dizer que eles não são populistas de verdade. Não sei se ficou claro isso para ti, não sei se ficou meio confuso. Eu entendi agora, sim, Sor. Obrigada. Certo. Renner, Getúlio não fez isso sempre com aquilo do salário. Como assim?
elabora a tua pergunta que eu não entendi ela muito bem. Ô, senhor, é que aquilo do populismo, né, que tu disse que, tipo, o populismo, no caso, ele ajudaria, tipo, auxiliaria as classes mais baixas, ao mesmo tempo que ele não desagradaria as mais Ah, altas. Aí, só que, então, nesse caso, foi, tipo, uma exceção daí que ele fez, que, por causa que aham. ele desagradou, né, as classes mais altas com reajuste do salário. Ah, entendi a tua pergunta, entendi a tua questão. O populismo ele sempre vai ser um jogo de meio de campo, assim, né? Tu vai ter duas classes muito diferentes, que uma quer se libertar, né, a classe popular, a classe trabalhadora, e a outra quer dominar a classe trabalhadora, né? Então são duas classes que têm interesses muito diferentes. Então como é que tu agrada essas duas classes? Tu tem que fazer um jeito muito tênue, né? Uma linha muito tênue de agradar um e agradar o outro. Se tu pesa a mão demais em algum dos lados, o outro vai se emputecer. Isso é óbvio. E foi o que o Getúlio fez. Dá para tu dizer que ele pesou a mão demais nos benefícios que ele deu para a classe trabalhadora. E isso se fez bem claro, né, pelo fato de que a, a elite se irritou com essa situação, né? Então, o populismo é fazer esse meio de campo, fazer esse jogo assim de administração, né? E nesse caso, ele perdeu um pouquinho a mão. Sereno? Tranquilo? Não sei se respondi mais ou menos a questão. Aham, senhor, tranquilo. Beleza. Então tá, né, pessoal? O Getúlio, ele se suicida. Ele é talvez um dos casos mais emblemáticos, né? Tem até filme sobre isso. Tem um filme que eu não cheguei a ver, então eu não vou dizer que ele é um ótimo filme, mas eu lembro que ficou bem famoso na época que saiu, que é. Acho que o nome é só Getúlio mesmo. 2014, não lembrar fazia tanto tempo assim. O nome é só Getúlio, filme de 2014, até com o Tony Ramos, que se passa nos últimos dias da vida dele. Né? Se passa durante toda essa crise do assassinato, da tentativa de assassinato do Carlos Lacerda, né? Ele tentando se tirar o dele da reta nessa situação, né? Toda a pressão que ele estava sentindo em relação a renunciar, a largar o governo. Então tem um filme sobre esse evento mesmo que acaba, spoiler, acaba com ele se matando. Senhor, tá mudo o microfone. Ah, foi mal. Foi mal. Tô aqui. Desculpa a queda, pessoal. Fechei a janela aqui sem querer, né? Mas acontece. Tá aí a chamada para vocês. Se vocês não assinaram no primeiro período, assinem agora, tá? A gente só pede que não assine período seguinte, porque daí a pessoa pode, sei lá, não assistir a aula e tá ali assinado. Mas podem assinar os períodos anteriores, tá? É bom que vocês assinem, porque a chamada ela é um meio da gente verificar a frequência, né? Verificar a satisfação pelas aulas, a assiduidade, né, dos alunos. Então, não é para cobrar nem nada, é mais para ver como é que vocês estão, né? Certo? Mas beleza, seguindo agora. Tá, deixa eu ver uma coisa. Tá. Gente, eu vou tentar dar um corre aqui para acabar esse conteúdo, essa aula, tá? Vamos ver se a gente acaba finalmente, para na aula que vem a gente já entrar com o movimento da legalidade
que é muito massa. É uma das coisas mais massas da história brasileira recente. Aí é muito da hora porque envolve o Rio Grande do Sul, envolve ali Porto Alegre, envolve Brizola, envolve coisas que vão ser bem, como é que eu posso dizer, familiares para vocês nos próximos anos, né? Ainda mais vocês indo lá para Porto Alegre, indo para URGS, né? Então vai ser uma aula bem massa. Yuri, eu não entendi muito bem a tua questão. Pode elaborar ela um pouquinho mais? Você tá me ouvindo, gente? Sim. Ah, tá. Tá. Enquanto o Yuri não elabora, eu vou seguindo. O Getúlio, quando ele morre, ele gera uma confusãozinha, tá? Que não costuma cair muito em prova, mas eu só vou citar rapidamente aqui. Porque quando ele morre, quem deve assumir é o vice dele, que é um cara chamado Café Filho. Esse cara ele vai assumir por um ano, né? De 54 a 55. E 55, ele vai sofrer um escândalo lá de corrupção e ele vai renunciar também. Então quem vai assumir vai ser o Carlos Luz. O Carlos Luz, ele é ele é o líder da Câmara dos Deputados. Tá? E o Carlos Luz é um cara extremamente golpista. Ele vai ser muito ligado àqueles partidos e àquelas classes que vão querer a ditadura. Apesar disso, o Carlos Luz não vai ter poder nesse momento para dar o golpe e transformar o Brasil numa ditadura. Ele é afastado do cargo e quem assume é o Nereu Ramos, que é o líder do Senado, que vai governar ali o Brasil durante alguns meses de 55 até 56. Em 55 vai ter eleições, finalmente, né? E o JK, que vai ser o presidente do próximo slide, ele vai ganhar. Apesar disso, ele tem uma tentativa mal cedida de golpe, né? Os militares tentam dar o golpe após a vitória dele nas eleições, mas tu ainda vai ter setores dos militares que são muito legalistas, né? Ou seja, são setores dos militares que não querem o golpe ainda. Então o JK ele consegue assumir, porque apesar de tu ter militares querendo golpeá-lo, vão ter militares querendo que ele assuma. Ok? Tá, acho que eu estava perguntando sobre a questão do Lacerda, né? O Lacerda e o Getúlio eles sempre se bicavam, né? O Lacerda era o principal crítico do governo. Então, quando o Lacerda ele sofre o atentado, tem o atentado, tentam matar o Lacerda, mas não conseguem, matam só o segurança dele que estava ali protegendo o cara. Quando o Lacerda ele sofre esse atentado, no fim se descobre que quem planejou o atentado foi o chefe de segurança do Getúlio. Não se tem uma ligação direta com o Getúlio. Não tem uma prova que diz que o Getúlio foi lá e planejou o rolê todo. Não se tem esse tipo de coisa. Mas é o cara que trabalhava diretamente para o Getúlio. Então, nada impede que tenha sido realmente o Getúlio a planejar o rolê. Só não se tem provas. Né? E por causa dessa proximidade tão grande do acusado com o presidente, tu tem uma pressão para ele renunciar, uma pressão para os militares assumirem. E independente se o Getúlio era inocente ou não, né, ele ia sofrer um golpe, ele ia ser deposto, porque ele estava muito próximo da treta toda. Então ele se suicida justamente por isso. Ele sabe que provavelmente se ele for deposto uma segunda vez, ele não vai sair vivo. Então ele já aproveita, se suicida e gera alguma comoção popular. Ele pelo menos sai de uma forma em que a imagem dele fica preservada de alguma maneira. Né?
Preciso me estralar um pouquinho aqui. E aí entra o cara com o maior nome complicado de escrever da história da política brasileira, o Juscelino Kubitschek. Se algum de vocês souber escrever isso aqui de cor, parabéns, porque eu estudei esse cara durante vários anos e eu não sei. Tá? O Juscelino, ou JK, né, inclusive eu fazia muito isso, eu escrevia só JK, porque facilitava a vida do professor. Tá? Então, nunca perguntem, professor de vocês, professor, como é que se escreve Kubitschek? Não perguntem, que a gente não sabe. A gente não vai decorar. Tá? O Juscelino ele é do PSD, Partido Social Democrata. Ele vai tentar agradar um pouco os militares. Ele vai suceder o Getúlio, que vai o cara que vai quase sofrer um golpe militar. Então, óbvio, ele vai tentar agradar essa classe. Ele vai botar militares em cargos de muita importância, tá, do seu governo. E alguns pontos que o JK vai elaborar vão ser bem emblemáticos. O primeiro vai ser o plano de metas. Ele vai tentar como é que é a palavra? Investir na energia, no transporte, na indústria, na educação e alimentação, esses 5 pontos, tá? Ele vai ter o slogan de 50 anos em 5. Ele queria pegar e fazer o que normalmente se faria em 50 anos, nos 5 anos de seu mandato. Então ele queria fazer, assim, na correria mesmo, industrializar o Brasil de uma forma absurdamente rápida. E ele pretendia fazer isso aí, mesmo que industrializasse com capital estrangeiro. Então, para ele, para o Juscelino, não precisava ter uma fábrica brasileira para o Brasil se tornar industrializado. Podia ter uma fábrica estrangeira. Então é nesse momento que as multinacionais, Ford, GM, Fiat, que é uma fábrica italiana, vão entrar no Brasil com muita força. Então, para ele, um país industrializado não necessariamente tinha indústrias próprias do país, mas poderia ter indústrias de outros lugares que estavam dentro deste país. E é a partir desse momento, tá, pessoal, da década de 50, 60, que a existência de multinacionais vai se tornar padrão em todo o mundo. Antes disso, uma das grandes causas de guerras era justamente a inexistência desse modo de capitalismo, né? Tu tinha empresas dentro do teu país que, via de regra, eram empresas do teu país. Elas deviam impostos ao teu governo, elas geravam lucro à tua população, à tua sociedade, e elas não enviavam esse lucro para outro canto do mundo. Quando um país queria explorar os recursos e o mercado de determinado lugar, ele ia lá e invadia, tentava conquistar esse lugar. Né? Agora tu não precisa mais. É só tu meter uma empresa no outro país que tu vai poder ou pagar poucas taxas ou pagar nenhuma taxa. Né? Tem isenção fiscal. Então tu pega e traz o lucro totalmente para o teu país. Em 1956 até 1961, Yuri, desculpa. O cara ele viajou no tempo. Tá, na hora que eu estava fazendo esse slide, eu estava um pouquinho cansado. Mas enfim, né? Tudo que a gente pode pegar desse slide, a gente pode resumir em desnacionalização da economia. Ele vai pegar uma economia nacionalizada e vai desnacionalizá-la. Vai pegar empresas brasileiras e vai dar um protagonismo muito maior para empresas estrangeiras em solo brasileiro. Ok? Algumas siglas, a gente falou, o cara gosta de sigla. O pessoal nessa época adorava sigla. SUDENE, Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste. O Juscelino vai ser um dos primeiros presidentes a olhar para essa região, que nesse momento vai ser ainda muito negligenciada. GEA, Grupo Executivo da Indústria Automobilística. Ele vai investir muito na indústria automobilística, justamente puxando essas multinacionais, Fiat, Ford, General Motors e outras que vão ser muito grandes nesse momento. GEICOM, nome estranho, nome esquisito, sigla feia. Grupo Executivo da Indústria da Construção Naval. O Juscelino vai ser um dos caras que mais vai investir na nossa marinha, por incrível que pareça.
ele vai comprar dos Estados Unidos o primeiro porta-aviões brasileiro. É nesse momento que o Brasil tem esse tipo de armamento, começa a ter esse tipo de armamento. Antes o Brasil não vai ter porta-aviões, vai ter só aqueles destroyers, aqueles naviozinhos pequenos. E, se eu não me engano, vai demorar ainda alguns anos para ter submarinos. Eu não tenho certeza. Mas uma das coisas que o Juscelino vai se tornar mais famoso vai ser por construções. Construções de mega obras, megalópolis, né? Como a construção de Brasília. Brasília é a joia do Juscelino Kubitschek, que, sem dúvida, é o que ele é mais lembrado até os dias de hoje. Nessa época, o Brasil ele tinha capital no Rio de Janeiro, no Palácio do Catete. Até tinha ali um Distrito Federal no Rio de Janeiro, uns bairros do Rio de Janeiro que contavam como Distrito Federal. Mas, por motivos óbvios, né, não é muito bom tu deixar uma capital na beira do mar, né, numa cidade costeira. É ruim do ponto de vista militar e é ruim também do ponto de vista político, porque o Rio de Janeiro tinha uma população muito grande. Então, se a população quisesse fazer protestos, quisesse fazer algum tipo de rebelião, ia ser muito fácil se a população chegar ao governo. Agora, se tu constrói a tua capital no meio do nada, no meio do mato, no meio do Brasil onde não tem praticamente zero população, é muito mais difícil a população se revoltar contra o governante, certo? Apesar de todo esse desenvolvimento, né, o governo de Juscelino não vai sair muito bem, não, porque ele vai ter dinheiro para fazer todas essas coisas, tirando dinheiro do FMI, do Banco Internacional. Então tu vai ter um grande aumento da dívida externa, tu vai ter uma inflação muito grande, e tu vai ter uma crise nos cofres públicos. O dinheiro do governo vai estar quase zerado, né? Então o Juscelino ele deixa o governo com o país entrando numa crise, uma crise que na época não se via chegando, né? Mas depois vai piorar nas décadas seguintes. Fale, Renan. Ô, senhor, essa questão do dinheiro me lembrou uma coisa. Eu sei que o Brasil já teve várias moedas, né? Tipo, já teve cruzeiros, cruzados, agora hoje em dia a gente tem o real. Por que tipo, teve tanta mudança de moedas, assim? Isso tem a ver com inflação ou alguma coisa assim? Tem a ver com inflação. Mudar o nome da moeda, por si só, não resolve nada, né? Vai pegar uma moeda ali e mudar o nome dela, não vai te trazer nenhum benefício, nenhuma diminuição da inflação, mas quase sempre uma mudança do nome das moedas estava junto com um programa econômico, um programa político para reverter essa inflação, nessa crise econômica. A gente vai ter, na década de 70 e 80, uma das piores crises econômicas do Brasil. Tá? A gente vai ter, na década de 70 e 80, se eu não me engano, umas 3, 4 moedas diferentes. Eu sempre esqueço ali a ordem das coisas. Mas tu vai ter moeda atrás de moeda, plano econômico atrás de plano econômico, tentando reverter a coisa toda, e não vai adiantar. A inflação vai continuar muito alta, tu vai ter... como é que é o nome? Como é que é o nome que o pessoal mais velho chamava? Peraí. Desculpa, eu estava perguntando para minha namorada o que era um rancho, que eu tinha esquecido da palavra rancho, no caso. Tá? Se popularizou muito o rancho, tá? Tu ir no mercado e tu deixar teu salário inteiro lá. Por quê? Porque quando tu recebia o teu salário, ele valia uma coisa. No dia seguinte, o teu salário podia valer a metade. Todo momento, os preços estavam aumentando, os preços estavam se atualizando. Então, tu era obrigado a receber o teu salário e imediatamente ir lá comprar as coisas que precisava, né? Porque a inflação era muito grande.
Isso só se estabilizou ali na década de 90 com o Plano Real. O Plano Real ele vai não apenas mudar o nome da moeda, né, mas instituir um monte de mudança econômica no Brasil que vai frear essa inflação, e daí, até os dias de hoje, pelo menos, a gente só tem real, a gente não trocou para nenhuma outra moeda. A gente tem inflação, e tem inflação pra caramba, mas ainda não chega nem perto daquela inflação na década de 90, que era um negócio absurdo mesmo. E o Yuri falou que o pai dele tem um monte de cédula antiga, e olha, vale uma grana mesmo, porque tem gente que coleciona, que nem o Renan falou. Eu herdei, entre aspas, do meu avô, uma caixinha cheia de moedas antigas. Tem moeda ali da época do Getúlio, da época ali da República Velha, umas coisas bem antigas mesmo, que eu, olha, ó, eu não vendo por nada, tá ali guardadinho na minha estante. Então tem gente que coleciona porque é um retrato daquela época, né? É uma evidência daquela época. Não é por acaso, né, que uma das evidências arqueológicas que mais se encontra nos lugares é a moeda antiga. Né? E a gente consegue datar as coisas através das moedas que estavam naquele lugar. Então, moedas são importantes, pessoal. Guardem as suas moedinhas. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Podemos para a parte final? Tranquilo, bora. Aqui uma imagem, duas imagens da construção de Brasília, né? Primeiro, o plano da construção de Brasília, que foi encabeçado pelo Oscar Niemeyer, um dos maiores arquitetos brasileiros, que era inclusive um arquiteto filiado ao Partido Comunista Brasileiro, dos maiores comunistas brasileiros, e uma fotinho da construção da cúpula do Senado, tá, em 1958. Após o JK, tá, a gente vai ter o Jânio Quadros. E o Jânio Quadros, pessoal, ele vai ser um político doido. Não tem como dizer isso de outra forma, tá? Ele vai ser um cara meio doido. Quando a gente olha para o Getúlio, que era um cara extremamente articulado, que mudava de opinião política diversas vezes, tu vê que ele não era doido, tu vê que ele era um cara muito articulado, era um cara que ia para onde a maré estava levando. Ele se mantinha no poder porque ele era muito bem, tinha muitos recursos. O Jânio não, o Jânio era doido. O Jânio era um cara muito bizarro, tá? Ele era do Partido Democrata Cristão, então ele tinha uma vibe muito moralista. E uma coisa muito curiosa, o vice dele vai ser o João Goulart, do Partido Trabalhista Brasileiro, o partido do Getúlio. Mas pensa, pô, professor, não são duas coisas completamente diferentes? São, mas é que nessa época tem um detalhe. A chapa presidencial não era única. Tu não tinha, por exemplo, ali presidente e vice, tu votava na melhor chapa, na chapa que tu quisesse. Não, tu tinha presidente. Tu votava, o primeiro lugar virava o presidente, né? E o segundo lugar era o vice. Então tu tinha umas situações bizarras, onde o presidente era de um espectro, que nem o Jânio, que era cara de direita, e o outro presidente era de outro espectro, o João Goulart era um cara de esquerda. Dois presidentes que não tinham nada a ver um com o outro, eram opositores um ao outro, mas que agora eram presidente e vice, certo? E isso vai dar problema, isso vai dar muito problema, e não é por acaso que hoje não é dessa forma, né? Hoje a chapa ela é unificada. O Yuri falou que é um misto do Seu Madruga com o professor Girafales, bem feio o cara mesmo, mas beleza, cada um com seu cada um. E ele tinha um jingle, o cara tinha um jingle, vai, vassourinha, vai, bandalheira. O povo já está cansado de viver dessa maneira. E ele era um cara muito marqueteiro, ele era muito espalhafatoso. Quando ele ia para o palco fazer o discurso, ele ia com uma vassoura, ele ia varrendo o palco. Então era um cara muito bizarro, era um cara muito excêntrico, por assim dizer. Ah, ele tinha esse lema de ser, ele era o vassourinha, né? Então era um cara meio estranho.
O Jânio Quadros, por que pareça, ele vai ter um apoio inicial, né, no iniciozinho, quando ele vai fazer a campanha dele, tanto das classes populares quanto das classes médias. Ele vai oferecer um monte de benefícios para a classe popular e ele também vai oferecer um monte de promessa para a classe média. E essa promessa aqui, ela não é muito distante da nossa realidade, né? Ele vai prometer o fim da corrupção e uma moralização do Brasil, porque o Brasil estava muito imoral. O Brasil não tinha mais valores, o Brasil estava endemoniado. Era isso que o Jânio falava. E isso que fez a classe média gostar bastante dele. A classe média é sempre muito moralizante, muito religiosa. Já no seu governo, tá, ele vai fazer umas coisas bem controversas. Primeiro, ele vai congelar salários. Então agora não vai aumentar o salário vai continuar igual, não vai ter reajuste da inflação, porque ele vai dizer que os reajustes eles vão estar prejudicando muito os empresários, mas o trabalhador que não tem reajuste também se ferra, né? E isso ele não está ligando. A moeda vai se desvalorizar muito no governo do Jânio e ele vai cortar também muitos subsídios aos estados e municípios. Para quem não sabe, subsídio é um apoio econômico que o governo federal dá aos estados e municípios, né? Um empréstimo de dinheiro que ele dá a esses órgãos para que possa ali dar conta das suas despesas, né? Então, isso vai gerar uma grande insatisfação dos governantes dos estados e dos municípios. E além disso, entra aí a parte doida dele. Ele tem uma série de leis controversas. Leis nada a ver. Não tem muito adjetivo a usar aqui, a não ser lei nada a ver. O cara vai proibir bingo, proibir rinha de galo, que tipo, não é nada a ver, tá? Isso é algo muito justo de se proibir. Mas o presidente fazer campanha muito específica em cima de coisas desse tipo é muito bizarro. Ele fazer isso mais para se promover do que para ter um efeito de verdade, tá? Ele vai proibir, inclusive, o uso de biquínis e sungas nas praias brasileiras. Então, só poderia tomar banho na praia se eu tivesse maiô, aqueles roupão, e de bermuda e camiseta também, né? Não podia tirar a camiseta. E eu não vou ter de cabeça agora, mas é uma série de leis assim muito moralizantes, muito conservadoras, que não tem um efeito real na sociedade, né? O que vai melhorar a sociedade? Essas coisas não vai melhorar nada. É só uma questão de marketing mesmo, uma questão propagandística, né? Ele não fez apenas essas leis, tá, Jennifer? Ele fez diversas leis, mas a maioria de suas leis era nessa linha. Eram leis controversas, leis que mais visavam fazer essa imagem de bom moço, de moralizador do Jânio Quadros, do que uma lei realmente que fosse dar uma melhoria para a população. Além disso, Pato tem uma noção da loucura do doido. Ele vai dizer que a política externa dele é uma política independente. Ele não vai se aliar nem aos Estados Unidos e nem à União Soviética. Ele vai ser neutro na Guerra Fria. Isso, para essa época, é uma das coisas mais absurdas que a população pode ouvir. Pensa, no auge da Guerra Fria, há pouco tempo, tu vai ter a Revolução Cubana que vai transformar Cuba num país comunista. Em 61, tu vai ter a crise dos mísseis de Cuba, que vai ser quase uma terceira guerra mundial. Então as tensões entre a União Soviética e os Estados Unidos, elas estão na altura. E o cara lá vai e mete essa de que ele é neutro, ele não toma lado. Ele vai reativar as relações diplomáticas com a China, com a União Soviética, ele vai conversar com todo mundo, vai ser amiguinho com todo mundo. E para piorar ainda a situação dele, ele vai condecorar o Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana. Pensa, o cara vai condecorar o Che Guevara, que até hoje é um dos símbolos da esquerda, um dos símbolos do comunismo, em plena Guerra Fria. Ele vai ter um problema muito grande para resolver daqui a pouco. Tá?
Isso tudo vai fazer com que a UDN, esse partido de extrema-direita que antes apoiava o Jânio Quadros, vá se voltar contra ele. Óbvio, né? Eles vão ver o cara se colocando como neutro na Guerra Fria, vão ver o cara condecorando o Che Guevara, eles obviamente vão romper com o Jânio Quadros. E vai chegar um momento em que o Jânio Quadros não vai ter mais apoio político popular nenhum. O povo não vai querer mais ele, os políticos não vão querer mais ele, né? Ele vai conseguir a grande façanha de irritar todo mundo, né? E isso ele vai ser bom, ele vai conseguir deixar todo mundo muito confuso e muito irritado com as suas políticas, tá? E por que eu coloquei aqui só 1961? Não coloquei 1961 até 1962, 1963, porque o governo dele não vai durar mais de um ano. O governo dele vai durar em torno de 8 meses. Ele vai assumir ali no mês 3, vai assumir no mês 1, tá? E vai renunciar no mês 8. Ele renuncia porque ele está claramente sem poder nenhum para governar. Tipo, o cara não tem apoio político nenhum. E daí, no dia 25/8, ele renuncia à presidência. Ironicamente, ele vai deixar uma mesma cartinha da mesma forma que o Getúlio Vargas. Ele não vai se matar, né? Pelo menos dessa vez. Ele vai deixar uma cartinha de renúncia, assim como o Getúlio Vargas, e ele jura que o povo vai pedir para ele voltar. Só que o povo não pede. O povo tá nem aí, tá? Beleza, renunciou, qual é o próximo? Segue o baile. Inclusive uma das coisas mais cômicas da política brasileira esse episódio, porque o cara jura de pé junto que não, eu vou escrever essa cartinha, o povo vai se comover, o povo vai pedir a minha volta, e ele vai lá, renuncia, escreve a carta, e o pessoal, tipo, ok, próximo. Cara brabo. Ai, ai. Mas, como tudo que o Jânio Quadros faz, ele só faz besteira. Né? Então, ele escolhe o pior momento para renunciar. Né? Ele podia ter renunciado em qualquer outro dia, qualquer outro horário, mas ele escolhe renunciar no dia 25/8. E qual é o problema de ele ter renunciado no dia 25/8? O vice dele, o João Goulart, ele não estava no Brasil. Ele estava numa visita diplomática na China, para piorar a situação. China é um país extremamente comunista nesse período. Então tu pensa, João Goulart, o cara já de esquerda, PTB, Partido do Getúlio, ele era claramente averso ao Jânio Quadros, ele era claramente oposição ao UDN, a esses setores mais de direita setores de direita da sociedade, e ele está, para piorar toda a situação, na China, um país extremamente comunista. Os militares, eles veem a situação como uma grande oportunidade para dar um golpe. Se o cara, o comuna, não está aqui no Brasil, beleza, vamos dar um golpe, e se ele voltar, o problema é dele, a gente prende o cara. Mas não vai ser tão fácil, porque nesse momento tu ainda vai ter uma grande parcela da população brasileira, uma grande parcela do exército brasileiro que vai ser legalista, que vai querer que o João Goulart continue no governo, assuma a presidência e se torne o próximo presidente do Brasil. E é aí que entra o movimento da legalidade, é aí que entra o Brizola, esse carinha muito carismático fumando cigarro com uma metralhadora no braço. E o movimento da legalidade vai ser um grupo de políticos, um grupo de militares que vai bater o pé e dizer, não, o João Goulart, ele deve assumir o governo. E se ele deve assumir o governo, ele vai assumir o governo. E se tem militar aí querendo dar um golpe, a gente vai entrar em guerra. Tá? E esse é o movimento da legalidade que a gente vai ver na próxima aula. Certo, pessoal? Folha da Tarde se tornou Folha de São Paulo? Eu não me lembro. Deixa eu verificar aqui. Eu acho que não. Acho que são duas... são dois jornais diferentes, tá? Ele até era... Eu verifiquei aqui, ele até era da mesma empresa, do mesmo conglomerado, mas eram jornais separados. Tanto que o jornal Folha de São Paulo já existia naquela época. Ele foi fundado em 1921, então tinha Folha de São Paulo já nessa época.
O Folha da Tarde era um jornal gaúcho, se eu não me engano. Tranquilo, pessoal? Entendidos? Muito presidente, muito nome, muito governo, muita característica. Muito doido. Muito doido mesmo. Se tá tudo entendido, tudo bem, né? Porque de doideira é o que mais tem. Né? Mas entender é o que importa. E se vocês estão achando isso aqui doido, esperem até a aula que vem, gente. Sério, o movimento da legalidade é uma das coisas mais doido, bizarro, são palavras que não encaixam bem. É uma das coisas mais épicas, dá para dizer assim, da política brasileira, da história brasileira. Foi literalmente uma tentativa de golpe, e daí o Brizola chegou lá e bateu o pé e disse que não vai ter golpe não. E quem quiser ter golpe vai entrar em guerra comigo. Então é Rio Grande do Sul contra o mundo. Então isso a gente vai ver na próxima aula. Aula que vocês não podem faltar, tá, gente? O movimento da realidade cai na prova bastante. E vejo vocês até lá. Tchau, tchau.